Fala moçada, estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova e o tema de hoje é feudalismo. O feudalismo ele foi um modelo de organização que surgiu na Europa ali por volta do século V e se desenvolveu até o século XV. Ele começa a se formar ali no final do Império Romano e vai ter o seu auge, o seu apogeu por volta do século X. E ele vai começar a entrar em declínio ali por volta do século XII, XIII, no final da Idade Média. A partir do século V, a Europa começa um processo de reestruturação com a queda do Império Romano. A gente vai ver que a sociedade, a economia, a política e a cultura começa a sofrer grandes transformações, dando origem ao que nós chamamos de feudalismo. Com as invasões bárbaras do século IV, do século V, o Império Romano vai desaparecer e muitas pessoas vão fugir da guerra, vão fugir da invasão das cidades, se refugiando no campo, dando origem a um processo de ruralização. E nesse processo, a economia da Europa Ocidental vai se voltar basicamente para a agricultura. Portanto, tudo passa a girar em torno da terra e do trabalho no campo. As grandes propriedades agrícolas eram chamadas de feudo, e por isso o termo feudalismo. Na maior parte, portanto, da Europa, a gente vai ver que o trabalho ele vai se sustentar em cima da subsistência e da autossuficiência. Esses feudos, eles não necessitavam de outros feudos, eles eram autossuficientes e produziam basicamente aquilo que eles necessitavam. O comércio vai se tornar uma coisa rara. As cidades quase que vão desaparecer pela Europa. A moeda vai parar de circular e a gente vai ver um processo denominado entesouramento. Com as guerras de invasão do Império Romano ali no século IV, no século V, os chamados bárbaros germânicos, eles vão ocupar os espaços, vão dividir as terras do antigo império em lotes e vão se tornar os senhores dos feudos, os senhores feudais. Vão surgir reinos por toda a Europa. Porém, esses reis, eles não tinham poder efetivo. A gente costuma dizer que os reis no feudalismo, eles reinavam, mas não governavam. O poder estava de fato na mão dos senhores feudais, que tinham controle total dentro do seu próprio feudo. Os senhores feudais vão constituir uma espécie de nobreza de sangue, que vai se passar de geração para geração. Mas bem na verdade, quem vai ganhar força durante o feudalismo e vai se tornar um poder supranacional vai ser a Igreja Católica, ou seja, o poder dominante sobre todos os feudos, todos os reinos e todas as pessoas. Mas sobre a Igreja, segura aí, a gente vai fazer um outro vídeo aqui falando só dela. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sociedade feudal. A sociedade feudal, ela tinha uma estrutura extremamente hierarquizada, que pode ser representada através de uma pirâmide, onde no topo encontrava-se o clero, na sequência vinham os nobres, os senhores feudais, e na base vinha todo o resto, basicamente aqueles que trabalhavam, aqueles que sustentavam a pirâmide. E segundo a Igreja, que dominava as mentalidades, ela dizia que alguns nasceram para rezar, outros para guerrear e a maior parte para trabalhar. Como a gente viu aí, a maior parte dessas pessoas estavam no campo, estavam no feudo, e a grande maioria estava submetida à servidão. Eles estavam presos ao trabalho compulsório, ou seja, eles eram obrigados a trabalhar. E eram obrigados também a pagar uma série de tributos para o seu senhor. Os servos, eles não tinham muita opção, eles estavam presos a essa condição. Além do que, nessa sociedade que era extremamente isolada, as pessoas estavam no campo, estavam nas fazendas, fazia com que a igreja tivesse muito poder sobre essas pessoas, sobre o que elas acreditavam, sobre o que elas viviam, como elas enxergavam o servo. Ele vai permanecer na condição de servo para sempre. O nobre, o senhor feudal, o senhor de terra, ele também não vai se tornar servo. E acima de tudo, estava a igreja, estava o clero. E por conta dessa estrutura estática, a gente costuma dizer que essa era uma sociedade estamental. Sobre a sociedade feudal, vale ainda salientar que havia uma relação denominada de suzerania e vassalagem. Uma hierarquia de poder entre os senhores feudais, os nobres. Como forma de proteção e apoio militar, alguns nobres entregavam partes de suas terras. Porém, aqueles que recebiam deveriam ser também nobres. O nobre que recebia a terra era denominado vassalo, e aquele que entregava a terra era o seu suzerano. A partir de um juramento sagrado, surgia assim uma relação de obrigações mútuas entre esses dois nobres, entre o suzerano e o vassalo. No entanto, o suzerano, ele estava acima na hierarquia feudal. Portanto, galera, nós temos aí uma sociedade estática e hierarquizada, no qual o indivíduo nascia em um dos estamentos e não saía mais. Eram poucos aqueles que conseguiam ter um pedaço de terra ou não se submeter à servidão. Essa sociedade, ela vai perdurar até mais ou menos ali o século XII, XIII, quando começa uma série de transformações. Vai acontecer o renascimento urbano, o renascimento cultural, o nascimento da burguesia, mas isso é uma outra história que a gente vai tratar num outro vídeo também. Agora a gente vai ver aqui uma questão que caiu na Federal de Goiás. Fiquem ligados. O texto a seguir do jornalista Juca Kfouri diz mais ou menos assim: o futebol brasileiro vive ainda no sistema feudal. E é verdade, as federações são feudos e os cartolas senhores feudais. Embora estejam todos milionários, não tem dimensão do quanto pode tirar dessa galinha de ovos de ouro sem matá-la.
Eles querem raspar o tacho. Aqui o grande jornalista Juki Kfouri, ele faz uma comparação entre o feudalismo e as associações de futebol. E a questão nos pede. No seu comentário, Juki Kfouri faz uma comparação entre o sistema feudal medieval e o futebol contemporâneo, desconsiderando a historicidade do feudalismo. Tendo em vista essa afirmação, item A. Explique o que fundamenta no texto a comparação entre o sistema feudal e a organização do futebol brasileiro. Aqui, o aluno poderia pegar aí a comparação das federações com os feudos e apontar, por exemplo, que elas eram tão fechadas, né, essas federações elas eram tão fechadas, igual um feudo medieval. E os seus dirigentes tinham um poder total sobre essas federações, tal qual um senhor feudal tinha sobre o seu feudo. Item B. Caracterize um elemento do sistema feudal que foi desconsiderado na comparação apresentada. Aqui, o aluno poderia caracterizar, por exemplo, a economia, né? A economia estática, baseada na terra, baseada na agricultura, na autossuficiência, na subsistência. Ou mesmo falar da sociedade estamental, falar que existia um senhor feudal, existia um servo, existia uma igreja que estava acima de todos e não tinha mobilidade, não existia uma mobilidade. Bom, então é isso aí, pessoal. Valeu por assistir mais um vídeo do Na Cola da Prova. Não esquece de compartilhar, não esquece aí de se inscrever no canal e avisar os amigos sobre as dicas que a gente vai dar para vocês aqui toda terça e quinta. Então é isso aí, até mais!